coroa da criação, e eu me atrevo até a dizer assim para vocês. Deixa eu falar a palavra certa. Em relação a tudo que foi criado, o homem foi diferente em tudo. Ele foi algo diferente. E eu quero poder mostrar para vocês. Você pode dizer assim, mas como, professor Linilberto? A primeira coisa foi quando ele falou, façamos. Então, em nenhuma outra parte da criação, ele falou, façamos. Ele falou, haja, cria, produza. Então, para o homem, ele diz, façamos. Como você poderia entender isso? Façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que entendemos? Que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo estavam, naquele momento, criando o homem, a sua imagem, a imagem da Trindade Divina, com os atributos, com a questão da santidade, com a questão da inteligência, não uma imagem física, tá? Que se você apalpa, porque Deus é Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão Pai e Espírito. Mas a santidade de Deus, por quê? Lembro das aulas anteriores que eu falei, e quase todas eu estou repetindo para frisar, quando ele cria a terra, quando ele produz tudo que está sobre a terra, ele diz que produz a terra tudo, árvores, plantas, enfim, tudo. Ele fala para a terra, quando ele fala para a água, ele pede para a água produzir, a água produz os peixes nos oceanos, ok. Mas quando aqui ele fala com o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e o que é que nós vamos produzir nesse homem? Santidade, caráter, inteligência, ordem. O que está dentro daquilo, do nosso padrão, do nosso espírito, nós vamos colocar no espírito do homem essa mesma moral, a moral da integridade, sabe? A moral de fugir do mal. Eles colocaram exatamente essa imagem de caráter, de santidade, de qualidade, as mesmas qualidades que Deus tinha como espírito, colocou no homem, no espírito do homem, na imagem do homem. Então, trabalhou isso e fez isso em quê? No próprio Adão. Por isso que quando o homem cai, ele perde essa imagem perfeita que ele tinha, e essa imagem perfeita da criação, ele perde, e agora somente Jesus pode trazer de volta essa imagem perdida do Éden. Por isso, tem até alguns que dizem que Jesus é o segundo Adão. Como se Adão falhou, Jesus veio e completou a obra. Tem algumas interpretações que dizem, mas não é isso. Ele é o primeiro Adão, Adão falhou com a imagem, automaticamente veio Jesus e traz de volta essa imagem. A imagem da pureza, da santificação, da ordem, da honestidade, das qualidades que somente um Deus Criador tem. Por isso que a maioria dos cristãos tem como é que você vai adorar um Deus que ele é santo, um Espírito Santo que é santo, um Jesus que é santo, qual é a imagem que nós temos que ter? A mesma imagem dos três. Essa unidade forma em nós a imagem de Deus com o seu caráter. Por isso que, quando nós nos convertemos, quanto mais nós parecemos com Jesus, mais a nossa imagem está... mais nós nos parecemos com a imagem do nosso Criador. Porque qualquer um que vai olhar vai dizer assim, olha, aquele ali serve a Deus, aquele ali é um cristão, aquele ali é um crente. Olha o comportamento, olha a idade, olha como ele é diferente. Olha como ele fala. Então, você se torna mais próximo de Deus. Então, um texto que me salta, outro texto que me salta aqui os olhos é
façamos o homem à nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança. Isso aqui nós vamos ter uma aula só tratando sobre esse assunto, mas ele tem uma expressão aqui de domínio. Domínio. Então, lembre um pouquinho das aulas passadas. Qual foi o animal ou ser que ele disse assim para o ser? Não, o leão é o rei. Não, leão, você é o rei. Não. Qual é outro animal? Águia, você é a rainha dos ares. Não. Não, você domina a terra aqui, elefante. Serpente, você... Não. Tanto no ar quanto na terra, quem vai dominar é o homem. Olha, irmã Rosana, a diferença do homem em relação a tudo que foi criado. Então, uma das coisas foi que o domínio, que também perdeu com a queda. Aí, desculpa, vou falar só para vocês. Com a queda, então a natureza caiu, o homem morreu com a morte, a natureza caiu, a terra caiu, a água caiu, tudo por causa do pecado perdeu a sua origem. Ou seja, tudo está comprometido. Que negócio é esse? Você fala como? A terra, o ar, o vento, o fogo, a água, a vegetação, tudo sofreu com a queda. Porque o homem tinha que dominar tudo, perdeu esse domínio. E o domínio está relacionado a ser o rei daquele lugar, ser o administrador total daquilo ali, cuidar de todo aquele ambiente, dominar peixe, dominar... Inclusive, ele não só dominou, mas ele colocou o nome em tudo, né? Então, ele não só dominou, mas colocou o nome em tudo. E o domínio do homem aqui, se ele dominava peixes, se ele dominava o mar, dominava o peixe e dominava o mar, dominava as aves do céu e dominava o gado, e tudo que se rastejasse sobre a terra. Então, estava no domínio. E o que isso está relacionado, gente? Está relacionado a algo relacionado à obediência. Me desculpe. Ele chegava no leão, falou: pare vocês dois. A águia, pare vocês dois. Então, ele podia andar livremente no meio de tudo. Por isso, de vez em quando, você vê umas imagens com leão aí na internet, com Adão abraçando o leão no meio do... Porque a terra era restaurada. Ou seja, não tinha pecado. Isso mudou depois da queda. Depois da queda, tudo entrou em pânico, entrou em queda. A natureza, os animais, as plantas, a terra. A terra sofreu. Sofreu porque... Lembra da aula que nós... Maldita é a terra, Adão, por tua causa. Meu Deus, nós falamos isso na aula passada, não foi? Que texto pesado. Então a terra foi amaldiçoada. Então, por causa disso, a terra sofre. E ela geme e está sofrendo até hoje. A terra está comprometida, a água está comprometida, nós só temos aí, acho que 10% de água potável para beber. O ar que respiramos está comprometido. A terra, a água, com as poluições, e não somente isso. E ainda continuamos achando que o profeta, não lembro se foi Isaías, falou que ele viu a terra cambaleando como se fosse um bêbado. E ela não caía, mas ela cambaleava. Porque a terra perdeu a sua forma. Ela não é a terra restaurada. Agora, sabe quando a terra vai ser restaurada novamente? Semelhante ao Éden, semelhante àquele período, no milênio.
nós vamos estudar uma disciplina chamada escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que nós vamos estudar. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.